Sabrina relembra que o patrão de Matilde está desaparecido. Ela percebe que Jerônimo pode ser o sumido. Gonçalo pede para Germano cuidar de Roberta. A invejosa assegura que ficará bem. Roberta inventa que se preocupa com Jerônimo. Ela pede para Gonçalo mantê-la atualizada. Ele comenta que sente pena de Renata. Gonçalo deseja que Germano feche o contrato. Adriana comenta que revisou a agenda do ricaço. Matias deduz que os traidores estão prestes a viajar. Honório fala para os jovens que eles precisam ser espertos. O empresário, Adriana e Matias, bolam um plano perfeito. A baixinha comenta que Roberta vai tentar virar o jogo contra Germano. Honório insinua que Gema não perdoará o marido. Matias teme que Germano desfaça a sociedade. Honório não liga. Gema arruma a mala. Ela pensa em Germano. Gema relembra que o marido não quis a sua companhia. Marina segue revirando tudo. A médica tenta abrir uma gaveta. A enfermeira ajuda Marina. A médica encontra alguns papéis. Marina revisa os documentos. Ela encontra algo suspeito. Marina mexe em sua bolsa. Regina comenta que reabriu o centro. Inês e Constanza celebram a reabertura. A Morena não entende o motivo da reunião. Regina comenta que vão falar de Roberta. Todos chegam. Isidro anuncia que pegou um documento. Regina se surpreende com a presença de Antônio. Ele relata que a reunião é importante. Gonçalo não entende nada. Isidro acalma os ânimos. Regina exige que os amigos desembuchem. Josefina cheira o dinheiro. Ela planeja a sua fuga. Josefina anuncia que precisa concluir o seu plano. Ela relembra que sequestrou Renata. Josefina desfruta sua maldade. Ela relembra que teve ajuda para distrair Regina. Josefina recorda o sofrimento da viúva. A víbora comenta que irá à Suíça. Josefina admite que Regina vai descobrir a verdade. Só que tarde demais. Ela decide eliminar Renata. Josefina comenta que tolerou a mocinha por muitos anos. Ela anuncia que chegou a hora de Renata. Isidro revela que teve que certificar as digitais de Roberta. Ele comenta que um perito o ajudou. Inês diz que as digitais não mudam. Gonçalo pede para os amigos irem direto ao ponto. Isidro comenta que as digitais de Roberta não correspondem às da verdadeira filha de Regina. A viúva descobre que não é mãe da invejosa. Regina diz que fez o DNA. Isidro comenta que a viúva foi enganada. Constanza relata que Roberta não tem nada a ver com Regina. Gonçalo deduz que Renata é filha da viúva. Ele teme que Josefina tenha brincado com todos. Regina chora. Paulina conta para Renata que Marina quer vê-la. A médica comenta que encontrou o registro de um hotel em Las Vegas. Renata decide ligar para o local. Antônio anuncia que vai cumprir a sua missão. Ele revela que Regina é a mãe de Renata. A viúva desaba. Antônio reitera que Renata Monterrúbio e Regina Gamba Soberon são a mesma pessoa. Ele entrega as provas para a viúva. Regina não contém a sua emoção. Renata liga para o hotel e pergunta por Saul. Ela comprova que o apostador está hospedado no local. Marina pega o telefone. Ela fala com Saul, fingindo ser outra pessoa. O apostador não desconfia de nada. Renata e Marina decidem viajar. Elas comentam que Saul será obrigado a confessar tudo. Renata relembra que pediu a ajuda da Virgem. Ela apressa Marina. Gonçalo fica feliz com a notícia. Isidro anuncia que não tem dúvidas. Regina volta a chorar de alegria. Constanza comenta que Josefina sempre maltratou Renata. A Morena relata que os indícios apontavam para a mocinha. Inês lembra que Regina se identifica mais com Renata. A viúva comenta que a sua alma reconheceu a filha primeiro. Regina relembra que fez de tudo para não ser enganada. Inês e todos reiteram que as digitais não mentem. Gonçalo relembra que Renata é doente do coração. Ele crê que a doença provocou a confusão. Antônio sugere que Regina conte tudo para Renata. A viúva sorri. Inês e Constanza se abraçam. Lázaro descobre que Alzira sabe da possibilidade de Ezequiel ter sido assassinado. Eles decidem apurar a verdade. Lázaro comenta que todos sentem medo de Augusto.
Alzira pensa em Medeiros. Ela ressalta que o capanga pode saber de tudo. Carina relembra que Medeiros assumiu o posto de Ezequiel. Lázaro recorda que o capanga cuidava do sarmento. Ele anuncia que Medeiros não presta. Renata reencontra Marina. Elas continuam determinadas. Gonçalo comenta que Regina estava confusa pelas fotos. A viúva segue falando que não desconfia do resultado do DNA. Ela comenta que pegou a escova de Roberta pessoalmente. Isidro anuncia que Josefina trocou os nomes das escovas. Regina admite que está contente e emocionada. Ela confessa que aprendeu a gostar de Roberta. Todos desconfiam da invejosa. Regina comenta que não quer magoar Roberta. Inês diz que Renata merece saber a verdade. Ela anuncia que a mocinha precisa ser feliz. Regina segue com uma confusão de sentimentos. Ela comenta que sempre amou Renata. Regina agradece a Deus. Ela comenta que não vai esquecer Roberta. Inês lembra que Regina também desconfia da invejosa. Gonçalo descobre as suspeitas da esposa. Inês revela que Roberta e Josefina podem estar em contato. Ela anuncia que a invejosa deve saber de tudo, desde o começo. Gonçalo pede mais explicações. Germano e Roberta chegam na casa de praia. Ele a informa que eles vão aproveitar o momento. Germano beija Roberta. Gonçalo volta a sentir raiva da invejosa. Regina assegura que Roberta não ajudou Josefina. Antônio comenta que tudo acusa a invejosa. Isidro pede descrição a todos. Constanza se opõe. Gonçalo admite que Isidro está certo. Ele decide preparar uma armadilha para Roberta. Regina segue defendendo a integridade da invejosa. Constância comenta que Roberta e Josefina são iguais. Regina deseja confrontar a víbora. Ela não entende o que motivou a farsa. Antônio comenta que Roberta e Josefina querem o dinheiro de Roberto. Ele relembra que fez tratos com a víbora. Antônio recorda que Josefina estava de olho no fideicomisso. Gonçalo comenta que a víbora pediu a quantia exata. Antônio concorda. Inês e Isidro reiteram que a farsa deve continuar. Eles comentam que Roberta provavelmente tentará fugir com o dinheiro. Gonçalo anuncia que a invejosa poderá levá-los até Josefina. Constanza insiste para Renata saber de tudo. Regina anuncia que contará a verdade para a filha. Gonçalo comenta que Renata aceitará ficar calada. Ele reitera que Roberta deve continuar alheia a tudo. Renata e Marina conversam sobre Saul. A mocinha pergunta se o apostador pode ser um assassino. Marina comenta que não coloca as mãos no fogo por Saul. Ela supõe que o apostador agiu por dinheiro. Marina esclarece para Renata que desconfia de Augusto. A mocinha não analisa a possibilidade. Marina relembra que Augusto a propôs uma aliança. Ela deduz que o vilão usou Saul. Priscila descobre que o casamento foi adiado novamente. Ela ensinou que Matilde tem uma maldição. Carlos cala Priscila. Ela comenta que Matilde é escandalosa. Carlos exige que Priscila respeite a empregada. Ele comenta que a Patricinha e Matilde não podem ficar próximas. Carlos anuncia que as suas mãos melhoraram. Ele dispensa Priscila. Carlos comenta que não precisa mais da Patricinha. Priscila fica arrasada. Carlos admite que Matilde é sua prioridade. Ele ressalta que Priscila deve voltar à cidade. Carlos oferece um cheque para Patricinha. Ele faz Priscila chorar. Aníbal decide contar a verdade. Elison o apoia. Ela anuncia para Carlos e Lázaro que Aníbal sabe de algo importante. O jovem decide abrir o jogo. Aníbal revela que viu Saul e Augusto juntos. Ele comenta que o pai impediu o casamento. Alzira vai ao bar. Ela encontra Medeiros. Alzira se insinua para o capanga. Ela comenta que quer beber. Alzira inventa que segue triste. Ela critica Ezequiel. Alzira anuncia que o marido era um cachorro. Ela comenta que Ezequiel só brincou com ela. Medeiros tenta beijar Alzira. Ele sugere que ela não julgue Ezequiel. Alzira comenta que o marido foi um covarde. Carlos descobre que Augusto investigou Marina. Aníbal anuncia que o vilão o pegou no pulo. Ele revela que as provas contra Augusto estão no computador.
Ellison comenta que Aníbal corre perigo. O jovem relata que foi ameaçado por Augusto. Carlos e Lázaro prometem proteger Aníbal. Eles comentam que Augusto não pode se dar bem. Gonçalo e Regina chegam na mansão. Eles descobrem que Renata saiu com uma mala. Gonçalo lê o bilhete da filha. Ele conta para Regina que Renata foi para Las Vegas. Aníbal, Lázaro e Carlos decidem invadir o escritório de Augusto. O vilão surge com uma mala. Todos se escondem. Augusto entra no carro. Ele vai embora. Carlos e os demais entram em ação. Augusto percebe que esqueceu o celular. O vilão decide voltar. Lázaro, Carlos e Aníbal entram no escritório. O jovem encontra o computador. Augusto grita por Leda. Ele procura o celular. Augusto entra no escritório, mas não vê ninguém. Carlos e os demais fogem. Eles conseguem levar o computador. Honório, Matias e Adriana descobrem que Renata é filha de Regina. Todos reagem eufóricos. Os preocupados comentam que Renata ficará muito feliz. Honório fala para os jovens que eles não podem se distrair. Adriana pega uma máquina fotográfica. Roberta e Germano seguem namorando. Eles são flagrados. Adriana tira fotos da infidelidade. Ela desmascara Roberta. Germano exige uma explicação. Roberta comenta que não podem invadir a sua intimidade. Adriana e Matias anunciam que os traidores traíram Gonçalo. Germano comenta que não precisa se explicar para ninguém. Honório anuncia que o sócio usou a empresa e os clientes. Ele insinua que Germano é velho para Roberta. A invejosa tenta enxotar a todos. Adriana debocha. Matias relembra que ajudou Germano. Adriana chama o engravatado de mulherengo. Ela anuncia que Roberta pode deixar Germano na miséria. Honório xinga os rivais. Ele anuncia que Gonçalo vai saber de tudo. Matias comenta que todas as máscaras de Roberta caíram. Gema também aparece. Todos decidem ligar o computador de Augusto. Aníbal percebe que o pai mudou a senha. Todos se desesperam. Eles especulam novas senhas. Gema comenta que Germano não é um calhorda. Roberta crê que foi delatada pelos algozes. Gema nega. Ela comenta que está no local por iniciativa própria. Gema relata que sempre desconfia de Germano. Adriana comenta que nunca confiou em Roberta. Gema bate em Germano. Ele tenta se defender. Gema anuncia que não voltará a ser idiota. Ela comenta que Germano não terá mais acesso ao dinheiro. Gema decide se separar do engravatado. Ela sugere que Roberta fique com Germano. Gema deixa o marido arruinado. Ela comenta que Roberta tem a moral duvidosa. Augusto não consegue falar com Renata. Ele liga para a mansão. Paulina anuncia que Renata saiu. Augusto deixa um recado com a faxineira. Ele especula onde Renata pode estar. Aníbal e os demais não conseguem descobrir a senha. Eles insistem. Carina sugere que Aníbal descanse. Carlos comenta que todos estão exaustos. Matilde promete acordar Aníbal. Sabrina comenta que controlou a febre de Jerônimo. Ela fala para o ajudante que o vingativo deve ser o dono da Bonita. Sabrina comenta que precisa falar com Matilde. Roberta chama Germano de inútil. Ela comenta que ele não é discreto. Roberta tenta romper com Germano. Ele anuncia que ela não é decente. Germano não permite que Roberta o agrida. Ela pergunta o que vai acontecer. Germano sugere que Roberta se resolva com a família. Ela ensinou que o amante não honra o que tem nas calças. Germano relembra que encobriu o rombo que Roberta causou. Ela pede para o engravatado assumir a culpa para Gonçalo. Germano comenta que a batalha está perdida. Roberta sugere ao engravatado que eles sigam juntos. Germano anuncia que não precisa mentir. Regina conta para Antônio que Renata viajou. O seminarista decide voltar para o interior. Regina comenta que Antônio cumpriu a sua promessa. Ela admite que sempre gostará dele. Eles se despedem. Antônio reitera que a missão está cumprida. Regina nota a ausência dos jovens. Constância decide delatar Roberta. Gonçalo descobre que a invejosa voltou a causar.
Constanza anuncia que Roberta e Germano não são amantes. Gonçalo e Regina reagem abismados. Gema conversa com Matias, Adriana e Honório. Ela comenta que o marido a deve fidelidade. Gema esclarece para Adriana que pedirá o divórcio. Ela anuncia que pretende se valorizar. Gema decide continuar com o investimento na empresa. Ela pensa em procurar Gonçalo. Gema anuncia a sua partida. Ela entra no carro. Todos sentem pena de Gema. Germano não alcança a esposa. Ele encara os rivais. No dia seguinte, Aníbal segue tentando adivinhar a senha. Matilde aparece. Aníbal comenta que não conseguiu dormir. Matilde sugere que o jovem se alimente. Ela admite que Augusto é um gato. Matilde faz Aníbal ter uma ideia. Ele consegue desbloquear o computador. Aníbal percebe que o gato era a senha. Matilde já anuncia que Augusto se acha. Renata e Marina procuram Saul. O apostador aparece. Renata e Marina percorrem a casa de jogos. Saul se senta para jogar. Marina escuta o grito do apostador, que ganha uma aposta. Renata e a médica localizam Saul. O apostador reage abismado. Marina percebe que Saul não abandonou o jogo. Ele tenta fugir. Todos correm. Aníbal e os demais encontram a investigação de Augusto. Ele comenta que também achou os arquivos do vilão. Aníbal encontra a passagem no nome de Jerônimo. Todos desmascaram o vilão. Aníbal comprova que Augusto agiu por Renata. Carlos deduz que a mocinha corre perigo. As grávidas gritam por ajuda. Gonçalo decide chamar a polícia. Josefina acorda Roberta. Ela sugere que a filha vá para a mansão. Roberta comenta que não será bem recebida na família. Josefina crê que a invejosa pode reconquistar a confiança de Regina. Roberta comenta que a viúva nutre carinho por Renata. Josefina exige que a filha banque a vítima. Ela explica como Roberta deve agir. Josefina anuncia que a invejosa precisa confirmar que foi enganada por Germano. A víbora assegura que Regina vai entender Roberta. Josefina comenta que a viúva não tem moral para julgar ninguém. Roberta concorda. Renata e Marina não se convencem com a versão de Saul. A médica reitera que Jerônimo nunca subiu no avião. Saul admite que usou o nome do vingativo. Ele comenta que Augusto tinha tudo planejado. O apostador anuncia que o vilão registrou a licença de embarque de Jerônimo. Saul admite que usou a passagem que ganhou de Augusto. Ele confessa que estava com uma carteira de identidade falsa. Renata percebe que Augusto é um psicopata. Ela relembra que Saul ligou para Jerônimo. O apostador recorda que pediu para o vingativo ir ao mercado da cidade. Saul anuncia que não chegou a falar com Jerônimo. Ele admite que observou o vingativo. Saul comenta que Jerônimo não o conhecia. Ele tem uma lembrança no passado. Saul reconhece Jerônimo. No mesmo momento, Matias e Lázaro veem o vingativo. Marina chega no mercado. Saul sorri. Jerônimo aparece sentado. Medeiros passa pelo local. Um estranho se passa por Saul. Ele inventa para Jerônimo que conversou com Marina. O verdadeiro Saul fica por perto. O estranho comenta que Marina quer encontrar Jerônimo em outro local. Ele obriga o vingativo a acompanhá-lo. Jerônimo pensa no casamento, mas percebe que não tem escolha. Ele crê que irá para a igreja. Saul segue observando. Medeiros corre. Saul aborda Marina. Ele fala para ela que está tudo pronto para a viagem. A médica agradece o apostador pelo apoio. Na atualidade, Saul esclarece que não voltou a saber de Jerônimo. Ele comenta que não tem motivos para mentir. Renata e Marina exigem que Saul volte para a capital. Elas perdem a paciência com o apostador. Saul comenta que precisa arrumar os seus pertences. Renata e Marina não se sujeitam a uma nova armação. Carlos não consegue falar com a mocinha. Lázaro sugere ao cunhado que a polícia seja envolvida no caso. Carlos comenta que precisa esperar o aval de Renata. Ele relembra que o notebook foi roubado da Cruz do Amor. Aníbal decide copiar os arquivos. Ele recebe um pendrive. Matilde percebe que Aníbal está sofrendo. Ele comenta que Augusto não presta. Carlos anuncia que Aníbal é corajoso.
Alison concorda. Karina entra no escritório. Ela chama Alison